Olá, meus amigos! No vídeo de hoje você vai aprender a montar o seu próprio horário de estudos, certo? Antes de mais nada, se você gostou dessa ideia, desse conteúdo, no final do vídeo você pode curtir o vídeo aí no YouTube, que ajuda demais a gente. Pode também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, aquele blá blá blá, etc e tal, que todo mundo que está no YouTube faz e eu sou obrigado a fazer, então farei também. Então, o horário de estudos que eu vou mostrar para vocês é a minha proposta, é a maneira que eu já propus de como se fazer um horário de estudos para dezenas de alunos que já vieram me pedir ao longo desses anos que eu faço preparação para vestibulares e Enem. Esse horário de estudos, ele é destinado para pessoas que se preparam para o Enem vestibulares através dos grupos de estudo. Para quem não sabe, é o pré-vestibular por disciplina, tá bom? Então o horário de estudos que eu vou propor é para esse público, tá bom? Sempre que alguém vem me pedir para eu fazer um horário de estudos, eu faço algumas perguntas para essa pessoa. Que perguntas são as que a gente tem que se fazer para conseguir montar um horário de estudos mais satisfatório? Primeira coisa, qual é a sua universidade foco? Ah, eu tô aqui no Rio Grande do Sul agora, eu quero URGS, eu quero o Enem, eu quero a PUC do Rio Grande do Sul. Então, a partir da nossa meta principal, do nosso foco, a gente pode delinear um horário de estudos mais adequado. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar o horário de estudos que eu proponho para quem quer URGS e o horário de estudos que eu proponho para quem quer Enem. E com o que eu vou ensinar, vocês podem adaptar isso para qualquer universidade que seja o foco, o alvo de vocês. É fundamental o aluno saber também quais são as disciplinas que ele se dá melhor, aquelas que ele tem mais facilidade e aquelas disciplinas que ele tem mais dificuldade para o horário de estudos abranger e ajudá-lo a vencer as suas principais dificuldades. Também é muito importante o aluno saber se ele é matutino ou vespertino. O que é o matutino? É o popular, gosta de acordar cedo, gosta de dormir cedo. O que é vespertino? É o popular, gosta de acordar tarde, gosta de dormir tarde. Isso é muito importante na hora da gente montar um horário de estudos, minha gente. Por quê? Porque se a pessoa gosta de acordar cedo, a maioria das pessoas que é matutina costuma render muito mais nas primeiras horas da manhã, de manhã, no início da tarde, mas essa pessoa quando chega ali 9, 10 da noite, tá com sono, quer dormir, sente aquela coceirinha no olho. Até nas férias, esse sujeito aí, ele pode acordar a hora que ele quiser nas férias, 6h30 ele acorda e não tem o que eu faça dormir de novo. E aí de noite ele quer ir pra balada, os amigos, balada, 9h30, 10 da noite, 11 da noite, e me dá um Red Bull aí, senão eu não vou conseguir. Tá bom? Já o perfil vespertino é aquele cara que tem dificuldade extrema de acordar cedo, tem que colocar 5 despertadores em diferentes horários para ele conseguir levantar da cama, ele não rende de manhã cedo direito, sabe? Mas ele de noite tá ligado, é aquele aluno que até 10, 11, meia-noite, 1 da manhã segue firme estudando e ele inclusive gosta disso. Então você tem que pensar no seu perfil vespertino ou matutino, ou meio termo disso na hora de montar o seu horário de estudos. Você tem que respeitar a biologia do seu corpo, porque isso é genético, sabia? Tem até genes que os caras já descobriram relacionado ao ciclo circadiano, que é essas características da gente gostar de acordar mais tarde, mais cedo, etc. Então tem que respeitar a biologia do teu corpo para montar um horário de estudos bacana, tá bom? O que mais? Eu gosto muito de perguntar se o aluno quer sacrificar mais o seu final de semana, não colocando tantas horas nos dias de semana, ou ao contrário, quer mais sacrificar os dias de semana para ter no final de semana algo mais liberado, ou se ele quer fazer um mix, não, coloca um pouquinho aqui no final de semana, um pouquinho aqui nos dias de semana e a gente vai no equilibrado e sempre. Muito importante pensar nisso na hora de considerar. E por fim, muito importante você considerar as atividades extras que você tem, além dos estudos. Eu faço psicólogo, eu faço academia. Tem que colocar isso no horário, tá bem? Antes de falar o método do horário, eu queria falar a filosofia para dar certo. Para um horário de estudo dar certo, a filosofia para dar certo tem que ter 2 comportamentos. Comportamento número 1, disciplina. Óbvio que tem que ser disciplina, nunca tive dúvidas disso. Tá, beleza. E a segunda palavra fundamental para ter uma filosofia de horário de estudos que funcione é
flexibilidade. É o que eu chamo de a disciplina flexível. Você tem que ter disciplina, mas você tem que ter flexibilidade dentro da sua disciplina. E ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é isso e por que esses dois comportamentos são a chave para você manter um horário de estudos até o fim do ano e não abandoná-lo 2 meses depois de ter começado a fazer. Nesse vídeo, inclusive, eu vou mostrar para vocês quais são as principais coisas que acontecem que nos levam a abandonar um horário de estudos. Muitos que estão assistindo aí já abandonaram horários de estudo, eu tenho certeza. Maravilha! Vamos lá! O horário de estudos que eu costumo propor para os meus alunos, ele tem 3 partes. Parte 1, as aulas, o horário que você vai assistir. Parte 2, o estudo das aulas, que é a parcela do horário que mais vai preencher tempo da nossa semana. E terceiro, o reforço estratégico. E para exemplificar isso, eu montei um horário de estudos de um sujeito fictício chamado Fulano, que veio pedir para fazer horário comigo. Vamos falar sobre Fulano. Fulano quer passar na URGS, que tem determinadas disciplinas que têm peso. Então ele tem que considerar isso na hora de montar seu horário. Fulano é matutino, ou seja, ele gosta de acordar cedo, ele já acorda muito bem, bombando, querendo estudar, e ao longo do dia o desempenho dele vai caindo. Quando chega de tardezinha de noite, o fulano já está bem cansado, já não consegue fazer tantas atividades, certo? Fulano adora biologia e química, são as disciplinas que ele tem mais facilidade, afinal quer ser médico, e abomina física e matemática, porque segundo ele tem muito cálculo, professor, e eu nunca me dei bem com cálculos. E o nosso queridíssimo fulano faz psicólogo uma vez por semana, e ele faz um exercício físico, academia, corrida, o que você quiser, 3 vezes por semana. Então, para a gente entender como eu monto o horário de fulano, vamos dar um close nisso daqui. Temos aqui, então, o horário de estudos de nosso queridíssimo Cicrano. Olha só, segunda, terça, quarta, quinta, domingo. Eu nessa coluna aqui, manhã 1, manhã 2, tarde 1, tarde 2, noite 1. O que é isso aqui? Das 8 às 10, 10 a meio-dia, 2 às 4, 4 às 6, 6 às 8, 8 às 10. Mais ou menos, tudo na vibe da flexibilidade. E em vermelho, os horários de aula de fulano, olha só. Na segunda, química no primeiro horário, geografia no segundo, terça, bio, história, matemática, língua estrangeira, física, português, literatura, redação. Redação, às vezes, os alunos fazem uma aula só de redação, outras vezes eles não fazem aula de redação, mas recebem pelo menos uma redação por semana para fazerem na aula de português, eles recebem para fazerem durante a semana. Maravilha! Em azul, os horários destinados ao estudo das aulas. Em roxo, o reforço estratégico. E aqui embaixo, o total de horas desse horário de estudos que eu planejei para o nosso queridíssimo fulano. Então, vamos falar um pouquinho sobre o estudo das aulas. Antes de mais nada, vai lembrar que sempre que nós vamos estudar qualquer coisa em casa, a gente tem que procurar o estudo ativo, porque o estudo ativo ajuda a memorização, o passivo não. Sempre isso em mente. Então, esses estudos são divididos em momentos de 1h30, tá? Que pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu gosto de 1h40, meus blocos, então faz 1h40. 1h30 é sugestão. Aliás, tudo nesse vídeo é sugestão, nada é ordem, nada é lei, tudo é sugestão. Maravilha! Olha só, cada disciplina que a gente vai estudar, a gente vai dividir o estudo em 2 momentos. Momento 1, momento 2. Por exemplo, aqui nós temos química e aqui química 1 na mesma segunda, química 2 na quinta. Aqui nós temos biologia. Biologia 1 na terça, biologia 2 na sexta. Aqui nós temos, por exemplo, só mais um. Na quarta, teve aula de matemática. Matemática 1 na quarta, matemática 2 na segunda. Então vocês já devem ter percebido que o que eu chamo de momento 1 ocorre sempre no dia da aula e o momento 2 sempre 4 ou 5 dias depois da aula. Por que isso? Pessoal, geralmente o momento 1, ele se destina a estudar a aula, a estudar especificamente aquilo que o professor trabalhou. E é muito importante a gente estudar a aula
próximo do dia da aula, no mesmo dia da aula, porque daí a gente consegue lembrar bem mais os detalhezinhos que o professor trouxe, os macetes que o professor trouxe. Às vezes tu vai estudar uma aula 4 dias depois que ele deu, põe um monte de coisa que ele falou, de macetezinhos, de dicas para lembrar, você já não lembra direito, tá bom? Então por isso, muito importante, momento 1, estudar a aula próxima. Às vezes o aluno, ele tem uma quarta-feira que ele tem 4 aulas seguidas, porque ele teve que montar assim. Bom, nesse caso você pode deixar para o dia seguinte estudar a aula, tá? Então sempre tenta deixar o mais próximo possível o estudo da aula, momento 1, no dia da aula, tá bom? No mesmo dia ou, na pior das hipóteses, no dia seguinte. Já o momento 2, ele é longe, né? É 4, 5 dias depois do momento 1. E nesse momento 2, ele é destinado para a gente fazer os exercícios, os testes. Por que é muito importante ter esse distanciamento? Você teve aula, sei lá, de geografia aqui na segunda, e estudou geografia aqui no tarde 2. E aí, de segunda até quinta, deu tempo de você já esquecer um monte de coisinhas. E esse esquecimento é importante. Por quê? Porque daí quando você for fazer os exercícios de geografia na quinta, você vai ter que forçar, você vai ter que ter estudo ativo, você vai ter que forçar para lembrar aquilo que você estudou na segunda. E esse esforço, ele ajuda demais na memorização. Por isso que vale a pena o momento 2 ser longe do momento 1. Não acho legal, exceto em algumas circunstâncias, que a gente faça todos os exercícios no dia da aula, porque daí você lembra tudo e fica mais fácil, fica mais passivo, e quanto mais passivo, menor a memorização. Acho que essa mensagem já deu para entender. Ótimo! E aí, o que mais que eu quero falar para vocês? Existem alguns conteúdos que são mais teóricos, enquanto outros são mais práticos, e isso vai influenciar na maneira como a gente vai estudar nos nossos momentos 1 e 2. Conteúdos que são teóricos, como biologia, história, geografia, pedaços da química e literatura, tá? São conteúdos que a gente demora para estudar a aula, tá bom? E provavelmente, por exemplo, em biologia, você vai preencher a 1h30 que você destinou estudando a aula de biologia, porque, é um monte de conteúdo. E aí no momento 2, você vai fazer os exercícios. Mas tem conteúdos como matemática, língua estrangeira, física e português e conteúdos de química que são muito práticos. Tipo assim, tu não vai ficar 1h estudando 1h30 estudando os triângulos. Tu vai olhar os triângulos ali que o professor ensinou em aula, não sei o quê, e já vai começar a fazer os exercícios de triângulo no mesmo dia da aula de triângulos. Mas claro que não vai dar tempo de fazer todos esses exercícios. Então em matemática 2, você vai completar os exercícios. Mesma coisa para português. Você vai ficar 1h30 estudando quais são os casos em que a crase é obrigatória e facultativa. Você vai dar uma olhada lá nas regras, vai lembrar e já vai começar a fazer os exercícios de crase aqui na quinta de noite. Mas não vai dar tempo de acabar todos. O que não der para fazer nesse dia, você vai fazer aqui em português 2 na terça-feira, tá bom? Então é assim que funciona. Os conteúdos práticos são matemática, física, português e língua estrangeira. Os conteúdos teóricos são biologia, geografia, história e literatura. Química é uma mescla, porque alguns conteúdos da química são bem teóricos e outros, por exemplo, estequiometria, são práticos, e aí você tem que fazer o mesmo esquema da matemática. Em literatura eu faço uma proposta um pouco diferente, tá bom? Que é a seguinte: em literatura, eu coloquei aqui literatura, é sexta no primeiro horário, você estuda no Lit 1 2 horas. Por quê? Porque eu já quero que aqui você já faça os exercícios, porque a minha experiência fala que os alunos não têm tantos exercícios de literatura para fazer. Então talvez seja legal fazer os exercícios aqui. Por quê? Porque daí você pode pegar o momento literatura 2 e usar para as leituras obrigatórias. Lembrando que o nosso amiguinho fulano, ele quer URGS, ele não quer Enem, então ele precisa desse momento das leituras obrigatórias. Se quiser estudar a aula e ler aqui e fazer os exercícios aqui, maravilha, você que sabe. Tudo que eu falo aqui, pessoal, são sugestões. Se você achar que o que você faz é melhor do que o que eu estou dizendo, porque rende mais, faça o que ele rende mais. Eu estou dando uma linha geral, entendeu? E aí no específico vocês vão decidindo o que é melhor para vocês, certo? O que mais que eu preciso falar sobre esse estudo de aula que vale a pena ser comentado aqui? Então agora eu vou dividir 2 alunos. O aluno verdinho, que é o que está começando no cursinho, e o aluno expert, que já está ali 3, 4 anos. O aluno verdinho quase sempre vai passar trabalho para estudar a aula, tá bom? Porque ele ainda não sabe estudar direito, porque ele ainda não sabe medir o tempo. Então possivelmente eu vou dar, sei lá, uma aula de
grupos vegetais aqui nessa terça-feira e o aluno não vai conseguir ter estudado toda a aula. Natural, que em 1h30, o que ele vai fazer? Ou ele pode, se ele vê que está rendendo aqui, que ele está com gás, estudar 2 horas para matar, ou ele pode deixar para estudar o que ele não conseguiu estudar em Bio 1 e Bio 2. E se não der tempo para fazer todos os exercícios, bom, faz metade, faz 2/3 da lista. É muito importante para esse perfil de aluno estudar a aula, mas também é muito importante fazer os exercícios. Se mesmo assim estiver muito apertado, porque ele está com dificuldade, é muita novidade, você pode usar um horário de reforço do final de semana para completar, não tem problema quando a gente está começando, precisa, tá bom? Por outro lado, o aluno expert passa uma situação contrária. Ele já está no 3º, 4º ano de cursinho, ele já tem resumo de grupos vegetais prontos, 2 versões, ele já vai ter um mapa mental de grupos vegetais. Então, esse cara não vai demorar 1h30 para estudar grupos vegetais aqui em Bio 1. Então, o que eu sugiro para esse cara? Dá uma olhada no que o professor deu em aula, anota e foca nas coisas que você não sabia que o professor falou e já começa os exercícios aqui na terça. Claro que não vai dar tempo no Bio 1 para treinar os exercícios, então você termina os exercícios no Bio 2. Se der tempo, então você que é experiente vai pegar uma prova da faculdade que você mais quer entrar e já vai fazer nesse horário para preencher as 37h30 que nós destinamos para cumprir no nosso horário de estudos. Muitos alunos estão no meio termo disso que eu falei. Por quê? Porque para alguns conteúdos esse aluno já é bom e para outros conteúdos ele não é tão bom. Então o que eu quero dizer para vocês? Vão ter semanas que vocês vão dar conta com menos de 37h30 e vai dar para colocar mais coisas extras para fechar as 37h30. Mas vão ter semanas em que tem muito conteúdo que foi trabalhado naquela semana por obra do acaso, que você não é expert, ou seja, que você demora mais para vencer, que nem os coleguinhas verdinhos, e aí possivelmente as 37h30 não sejam suficientes, você vai ter que usar horários do final de semana, do reforço, para dar conta. Gente, essa irregularidade é absolutamente normal, tá bem? Outra coisa que eu gostaria muito de falar é com relação ao ciclo circadiano. Gente, a gente tem que saber não apenas se é matutino e vespertino, mas também saber quais são as horas do dia que a gente rende mais e as horas do dia que a gente rende menos. Fulano rende muito de manhã, por isso ele colocou todas as suas aulas de manhã, e ele me contou que depois do almoço, ele dorme meia hora, 40 minutos. E ele acorda no início da tarde super disposto. Então lembra que as grandes dificuldades de fulano eram cálculo, física e matemática? Então o que eu fiz para fulano? Matemática, física no primeiro horário da tarde, porque foi o horário que fulano me informou em que ele está mais inteiro, mais disposto para estudar. Pessoal, na hora que a gente está mais inteiro, a gente está melhor para estudar, a gente tem que colocar as coisas que nós temos mais dificuldade. Já fulano falou que tinha enorme facilidade em biologia. Então eu coloquei biologia sempre como a última coisa da noite, porque como ele me disse que tinha facilidade, então não vai ser tão problemático para ele. É tiro no pé, tu ter uma dificuldade enorme em eletromagnetismo e colocar eletromagnetismo para estudar na hora que você está mais cansado, não tem condições, entendeu? Maravilha, isso é muito importante. Já que para quem é vespertino, o que você tem que se dar conta? O vespertino, ele acorda sem vontade de acordar quando ele acorda às 6 da manhã. Então esse cara tem 2 opções. A primeira opção é assistir às aulas de manhã, e ele vai estar com um pouco mais de sono, e descansar um pouco mais depois do almoço, dormir 1h30 depois do almoço, sabendo que ele vai ter que empurrar esses horários todos mais para baixo, e aí ele vai ter que ir até 11h30, meia-noite estudando, algo que não é problema para ele, porque ele é vespertino, tá? Uma outra dica para os vespertinos é daqui a pouco não colocar aulas no primeiro horário, colocar aulas no segundo horário da manhã e no primeiro horário da tarde, e não fazer nada nesse horário aqui, dormir, sabe? Claro que daí todo esse horário vai ser empurrado mais para baixo e ele vai estudar até mais tarde todos os dias. Não tem problema nenhum. Às vezes, cara, eu pego os alunos se culpando porque ficaram muito tempo estudando. Meu, como assim se culpar porque ficou muito tempo estudando? Não tem problema. O importante é tu estudar numa hora que tu perceba que tu está rendendo, tá bom? E por fim, nosso fulano tem um psicólogo aqui, vocês devem ter visto, e eu não coloquei a academia. Por quê? Porque eu quero deixar flexível para ele. Vamos fazer um raciocínio. Esses 4 momentos aqui, eles somam 6 horas. Concorda? Concorda. O que acontece? Se fulano começar a estudar direto,
à 1 da tarde, 7 horas ele vai ter concluído isso. Só que da 1 às 7, direto, ele não consegue. Ele tem que ter pausas, né? Pelo menos uns 10, 15 minutos entre um bloco e outro é desejável. Então, digamos que fulano começou a estudar 1 da tarde e terminou às 8 da noite. Terminou às 8 da noite? Bom, então ele pode ir para academia se ele gosta de fazer academia à tarde. Ou ele pode colocar a academia aqui no meio, ou ele pode colocar a academia aqui no meio, ou ele pode colocar a academia aqui, sabe? Então a gente não pode trabalhar com esses horários fixos, tá bom? Esses horários devem ser cumpridos na forma de metas diárias. O que é metas diárias? No meu horário diz que hoje eu tenho que fazer Matemática 2, Química 1, Geografia 1 e Língua Estrangeira 2. O que você vai fazer? Você vai fazer isso daqui. A sua meta diária é ter cumprido isso daqui. E se após as 6 horas e após a segunda você cumpriu isso daqui, beleza, vá pro Netflix, vá fazer o que quiser, vá ser feliz. Precisa ser nessa ordem? Não. Chegou em casa, eu não quero estudar matemática, quero estudar geografia. Tu estuda geografia, pô, deixa a matemática para depois. Mas tu sabe que tu vai ter que estudar matemática 2 em algum momento. Então você tem que trabalhar não com horários fixos, você não pode ficar preso a horários. Senão, pô, o médico só tem horário na terça às 2. Então eu não vou no médico, eu tenho que estudar física. Pô, claro que vai no médico, entendeu? Aí você vai empurrar tudo isso aqui para mais tarde nesse dia, ou vai deixar um desses horários para recuperar no final de semana, mas não vai deixar de ir no médico, entendeu? Então tem que ter flexibilidade e o sistema de metas diárias é o que mais nos ajuda para conseguir ter paz com o nosso horário de estudos e não desistir dele. Como o nosso queridíssimo fulano quer URGS, então ele tem que reforçar nas disciplinas que provavelmente irão aprovar ele, que são as peso. Por causa disso, fulaninho, você deve estudar biologia, química, português e língua estrangeira, que são matérias peso para a URGS em medicina, no seu sábado, blocos de 1h30 para cada um. E aí o que ele vai fazer? Se o fulaninho ele for expert, ele já pode fazer provas antigas. Se o fulaninho não for expert, ele for mais inexperiente, ele pode usar esse tempo para completar os estudos da semana, para ficar bem estudadinho, ou se ele conseguiu completar o estudo nessa semana, ele pode revisar um conteúdo que ele não tinha visto ainda. Lembrando que quando a gente faz provas antigas, no caso expert, a gente já está revisando conteúdos que nós já trabalhamos e não vimos faz tempo, tá bom? E no domingo eu coloquei para ele estudar aquelas matérias que ele acusou ter dificuldade, ou seja, matemática e física. Uma coisa que a gente não falou foi sobre a redação. Se o aluno faz aula de redação na sexta, é ideal que no domingo, que ele tem pouca coisa, ele também use para fazer esta redação. Agora, se o nosso queridíssimo amigo não faz aula aqui nesse horário e recebe uma proposta de redação na aula de português, ele pode fazer a redação aqui, o que faria com que ele não precisasse cumprir este horário, tá bom? Então esse reforço do final de semana serve para isso. E a gente tem aqui, um bom horário do final de semana que não tem nada para se aproveitar a vida, para ser feliz ou para recuperar alguma coisa que você não conseguiu fazer durante a semana. E daqui a pouco a gente vai falar em balanço semanal, eu vou falar disso aí. Agora vamos falar de um aluno que não quer focar na URGS, que quer focar no Enem. Então eu trouxe uma outra folhinha aqui, que é um horário de estudos quase igual a esse que eu acabei de trazer para vocês, mas com algumas pequenas diferenças. Como, por exemplo, no nosso horário, aqui a gente tinha Língua Estrangeira 1 e aqui Língua Estrangeira 2. Como no Enem as pessoas falam que nem inglês nem espanhol é um inferno, eu acredito que dá para o aluno estudar Língua Estrangeira uma vez por semana se o objetivo dele é Enem exclusivo. Ele pode usar o horário da Língua Estrangeira 2 para fazer redação. E aí, nesse caso, ele faria uma redação no final de semana, ele pode fazer sábado ou domingo, e uma segunda redação aqui. Tu quer Enem, tu tem que fazer 2 redações por semana, porque quem eleva a tua média no Enem é a redação, porque linguagens quase ninguém faz mais que 700, porque natureza quase ninguém faz mais que 800. Agora, redação, tu chega em 960, 980, então tu tem que te dedicar, tu tem que ser o Mr. Redação do Enem, tá bom? No horário de literatura 2, eu propus que o aluno fizesse uma leitura sobre temas da própria redação. Sim, muito horário para redação, porque no Enem é a redação que alavanca, não dá para ratear. Além, é claro, de uma aula de redação que é muito bem-vinda. Essas leituras para redação você pode colocar aqui. Tem aluno que estuda redação lendo texto, tem aluno que estuda redação fazendo uma lista de citações que ele pode usar na hora da prova do Enem, então tem um monte de coisa. E no final de semana, o
nosso aluno, ele vai fazer provas do Enem, muito importante para se adaptar com o tipo de questão, para se adaptar com a questão do tempo. Então ele vai fazer matemática, natureza, linguagens humanas, com a carga horária, que vai ser a carga horária do dia da prova. Hoje a gente está, quando estou gravando esse vídeo, em janeiro de 2020, então nós já temos aí mais de 10 edições do Enem, ou seja, 10 provas, todas, em todo ano o Enem tem o segunda aplicação, então você já tem mais de 20 provas do Enem desde 2009 para você fazer aqui, então já é um contingente grande, além de simulados inéditos que o cursinho que você está cursando poderá oferecer para vocês. Então o reforço aqui é um reforço específico metodologia Enem. Estudo de aulas segue igual, apenas com algumas adaptações, e no final de semana é prova, porque nessa prova o Enem ter experiência prática é fundamental. E agora eu quero olhar no olho de vocês para falar sobre o balanço semanal. O que é balanço semanal olhando no olho? Pessoal, o aluno recebe esse horário de estudo que vocês acabaram de ver, coisa mais fofa. Primeira semana faz, segunda semana faz, terceira semana faz. Daqui a pouco começa a atrasar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí quando ele vê que ele tá com 10 coisas atrasadas e ele vê que ele não vai conseguir dar conta, ele surta, ele fica com muita ansiedade porque ele não tá conseguindo cumprir e ele larga tudo. Então é a receita para o horário de estudos falhar, e eu já cansei de ver e ouvir isso acontecendo muitas vezes, tá? E aí o balanço semanal é fundamental para a gente corrigir isso. O que é balanço semanal? Todo domingo à noite você vai avaliar se você fez todas as tarefas da semana, todos os reforços, todos os estudos 1 de aula, todos os estudos 2 de aula, e se teve alguma coisa que não deu para fazer, você já vai agendar na semana seguinte um horário do almoço, um horário mais tarde, vai acordar mais cedo e vai fazer essa tarefa, tá bom? Para ela não se acumular. Se você, durante a semana, não conseguiu fazer uma tarefa e der para matar no final de semana, já mata. Mas se chegou domingo de noite e tem dívidas, quite suas dívidas na semana seguinte. No início isso dá super certo. Mas daqui a pouco, gente, a vida é instável. Briga com o namorado, briga com a namorada, tem uma discussão com a mãe, com o pai, um parente morre, sei lá, entendeu? E aí você passa 1, 2 dias sem fazer nada. E aí a quantidade de dívidas é enorme. E aí quando você vê, você tá lá em junho, maio, que é quando começa a dar a primeira crise em vestibulantes, e, meu Deus, eu tenho 20 coisas para fazer, não vai dar, eu não vou conseguir. Nessa hora, você tem que aprender a preterir, a abandonar. A maioria dos alunos que passa em Enem, em URGS, em federais, alguma coisa de tema eles não fizeram, algum exercício não deu para fazer, tem que abandonar, entendeu? Então realmente aqui esses exercícios dessa matéria que é peso 1 e que é um conteúdo que não cai quase nunca, não vai dar para eu fazer. Então é muito importante você dar a lista das dívidas que você tem. E você precisa saber escolher o que daqui eu vou tentar dar conta e o que daqui eu vou abandonar. Não vou fazer mesmo e reza aí para não cair. E aí você tem que tentar fazer o máximo de coisas que são peso. Então se você quer uma URGS, tem que tentar dar conta das coisas de biologia, português, química e língua estrangeira que estão atrasadas. Se você quer fazer Enem, você tem que dar mais atenção à matemática e redação. Por quê? Porque matemática e redação são as disciplinas que mais te dão nota, mais te dão pontos no Enem, sabe? Então, o balanço semanal é fundamental, tá? Para a gente saber o que está atrasado, organizar o atraso e, que não chegue, mas eu acho que vai chegar o momento em que você vai ter uma lista enorme de coisas para fazer e, em vez de ficar ansioso, enlouquecidamente tentando resolver, sabe? Tem que abandonar. Às vezes acontece uma outra coisa, o aluno tem um problema sério de saúde, ficou meio depressivo, ficou meio mal assim mesmo, ficou 1 mês sem estudar. E aí ele já pensa, porque ele ficou 1 mês sem estudar, que o ano dele está perdido, e não é verdade. Quando a gente volta do abismo, o que a gente tem que fazer? Muitos vêm me perguntar. E aí é o seguinte, mantém as matérias da semana em dia, então o azulzinho aqui, você não mexe,
Claro que você está cheio de dívidas e no final de semana, em vez de fazer reforço, bom, aí você vai quitar as dívidas. E que dívidas você vai priorizar? As dívidas das disciplinas que são peso para o seu foco principal. Não vai ficar quitando dívida de matéria que é peso 1, pô. Não dá. Tem que focar nas peso 3, tá bom? E pessoal, esse então é o resumo de como eu sugiro para os alunos que façam os seus horários de estudo e eu volto assim, se eu precisasse resumir o que é mais importante. Primeiro, disciplina. Se você se comprometeu a fazer 38 horas semanais, você tem que fazer 38 horas semanais. Se sobrar tempo, inventa tarefas. Se falta tempo, bom, é sinal que está estudando. E aí vai de você passar do tempo para dar conta das coisas ou não, esse é o tempo que me deixa saudável. Segundo, flexibilidade, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Metas diárias. Não interessa a ordem das coisas que tu vai fazer na terça-feira, mas as tarefas da terça-feira têm que ficar cumpridas no fim da terça-feira. Se não deu, não tem problema. Já tenta na própria semana cumprir aquela tarefa. Se não der, no balanço semanal, você já vai pensar quando vai cumprir na semana seguinte. E se ao longo dos meses tiver coisas demais para quitar, dívidas, como eu chamo, aí você tem que abandonar aquelas que são peso 1. E é assim que funciona, é normal ser assim. Então você perceba que o horário de estudos ele está fadado a não dar certo 100%. Mas ele tem que estar 90% funcionando. Quase toda semana vai dar um imprevisto e a gente não vai conseguir fazer alguma coisa. Quase toda semana a gente vai precisar fazer uma adaptação, uma coisa normal. Quase toda semana esse horário de estudos que eu propus para vocês, ele não vai funcionar 100%. Mas o segredo para dar certo é fazer com que todas as semanas ele funcione 90%, 95%. E aqueles 5, 10% que não funcionaram, a gente está sempre adaptando. Então percebam que o horário de estudos ele não dá 100% certo todas as semanas. Ele está sempre com probleminhas. E tem gente que não aguenta viver com isso. Mas tem que aprender a viver com isso, pô. Ele sempre vai ter uns probleminhas e vocês vão estar sempre corrigindo esses probleminhas. Em biologia a gente aprende um conceito chamado homeostase. Equilíbrio estático é assim. Equilíbrio dinâmico é assim. A nossa vida é em equilíbrio dinâmico. As coisas estão o tempo todo querendo sair do centro, indo para cima, querendo sair do centro, indo para baixo. E a gente tem que ter a disciplina de manter a nossa vida em homeostase, em equilíbrio, tá? E a nossa trajetória no ano, ela não vai assim. Ela vai assim, ó. Nos altos e baixos, a gente tem que procurar sempre ir subindo. Nos altos e baixos, a gente sempre tem que precisar focar na evolução, tá? Lembrando então que o horário que eu propus aqui é uma proposta, tá bom? Você provavelmente tem que mudar o seu horário ao longo do ano, não precisa ser esse horário sempre, pode mudar quando achar que precisar mudar, tá? Mas as linhas gerais eu ensinei para vocês. Como vocês vão adaptar a realidade de vocês, agora é com vocês. Espero que aproveitem, façam um horário de estudos lindo, qualquer coisa que precisar, comentem aí, me contatem, se quiserem me mandar um horário para eu ver se tá bom, se tá ruim, o que pode fazer, se eu tiver um tempinho eu olho, vai ser um maior prazer, adoro fazer esse trabalho. E é isso, um beijo no coração de todos e bons estudos!